Eu vou fazer uma prévia apresentação aqui, tá? Meu nome é Marcílio Santana, eu sou diretor comercial da Solar Cavalcante. A Solar Cavalcante hoje trabalha como integrador, fazendo as instalações em todo o território nacional. Que já trabalha no mercado há 20 anos, iniciou o trabalho de distribuição com a parte de TI, e logo após começou a desenvolver o trabalho com CFTV e atualmente trabalhando com solar. Tá? A gente viu isso como uma oportunidade, porque a gente estava vendo um crescimento de 100%, 200% ao ano. Tá? Só no ano passado aí teve um crescimento no sistema, na venda de sistemas solares muito alto. E esse ano a gente prevê aí de instalação 2,4 gigawatts em 2020. Infelizmente, com os problemas do Covid, a gente está analisando, né, e tentando auxiliar ao máximo tanto o cliente final como o instalador a conseguir tanto a parte de financiamento como a parte de instalação, porque a gente sabe que em algumas cidades está tendo problema para você fazer instalação, né? Às vezes o prefeito está realizando um sistema de lockdown, onde você não consegue fazer alguns serviços. Alguns clientes têm medo de fazer instalação por causa do problema do Covid, mas eu aconselho vocês a orientarem aos clientes, né, todos os instaladores, que hoje é uma oportunidade de você fazer instalação, porque hoje você tem taxas no financiamento muito baixas. Hoje taxas muito baixas, porque as pessoas não estão mais financiando, então o banco acaba reduzindo essas taxas, e também tem a questão do IOF, que hoje está isento em vários bancos. Então, é um conselho sim, que a gente está dando para os clientes realizar, verificar com o gerente do seu banco, ou então, se você não tem uma facilidade com o banco, solicitar ao instalador para ele verificar com algum gerente de algum banco, né, que você tenha interesse em fazer um tipo de financiamento. E é aquilo, as pessoas não conseguem entender ainda, mas elas têm que perceber a seguinte forma: hoje o financiamento não é nada mais, nada menos do que você pegar a sua conta de luz, o valor da sua conta de luz, pagar em financiamento e daqui a 4, 5 anos você não ter mais que pagar a conta de luz. É um cálculo simples. Tá? Então, assim, hoje vocês têm que pegar essa oportunidade, tá? Porque eu acredito que é um futuro promissor aí para a gente que está trabalhando com o solar. Tá. Eu acho aí que o posicionamento que Renan teve foi muito promissor e, assim, muita gente ainda pensa ainda que o recurso de você ter a possibilidade, o recurso não, muita gente ainda pensa que só existe uma possibilidade de você adquirir o projeto fotovoltaico para sua residência, que seria o pagamento do valor à vista. Então, não é só isso, tá? Tem várias maneiras de você realizar o pagamento, maneiras de cartão de crédito, maneiras com banco, instituições financeiras que promovem aí a flexibilidade de você pagar. E um ponto que seria muito promissor ressaltar, muitas vezes a sua parcela que você paga no seu banco, ela é, às vezes, a mesma coisa que você paga para a sua concessionária local. Eu falo isso porque a gente tem gente que está assistindo o vídeo da gente daqui de São Paulo, como vídeo de outros locais. Então, cada um tem seu local, então, cada um tem sua concessionária. Então, muitas vezes, a sua parcela que você paga hoje, às vezes, ela ainda é maior do que o próprio valor financiado. E isso precisa ser pontuado. Você precisa, pelo menos, entender quanto é que você vai pagar. Então, o que é que eu aconselho? Você que está vendo, você que está estudando, tente falar com o seu cliente, tente você, cliente, entrar tente você, cliente, entrar no cenário de deslumbrar e entender qual é realmente o benefício do projeto de energia solar, quanto é que você vai pagar, quanto é o valor financiado, quanto é a vista. Procure saber sobre isso. Então, Renan, eu acho que tudo isso que você está falando está sendo muito promissor. E a gente está em quanto tempo aí para poder falar? Pode, né? Tá. Existem algumas perguntas aqui que foram pontuadas aqui na live, e aí eu vou perguntar para você, tá bom? Nesse mercado de energia solar fotovoltaica que vocês iniciaram desde o ano passado, 2019, quais seriam aí os avanços, o que é que você tem hoje para oferecer de diferente aí que a Handtech está proporcionando ao mercado de energia solar, seja ele para o integrador, seja ele para o consumidor final?
Como você pretende atender a necessidade de energia solar? Qual é a sua visão aí de mercado? Me dá aí essa... Até para mim vai ser muito produtivo isso, tá bom? Maravilha, maravilha. Deixa eu, para vocês terem uma ideia, né, a gente da rede solar é um dos poucos distribuidores de grande porte na região do Nordeste. Tá? O que eu digo na região do Nordeste? Que tem um CD em Salvador, Bahia, certo? Primeiro, a gente consegue fornecer para quem é da nossa região prazo de entrega, né? Que é um ponto principal. Eu acho que muitos clientes estão tendo problemas com prazo de entrega. Tem muitos fornecedores que entregam em 30 dias, então, assim, acaba você tendo que pagar a primeira parcela do financiamento às vezes e não ter material ainda para instalar para o cliente, né? Então, um dos primeiros pontos que eu diria para você seria a parte da logística. Um segundo ponto, tá? Hoje a gente trabalha, na verdade, não só com a relação de compra e venda de material. Nós temos desenvolvido treinamentos na nossa região, certo? Esses treinamentos são feitos para os instaladores, algumas vezes são feitos para o cliente final. Por quê? Hoje a gente tem treinamentos tanto dos fornecedores como treinamento dos bancos. A gente tem treinamento do Banco do Nordeste, temos treinamento do Santander, temos treinamento da Fronius, já fizemos treinamento da Fronius, já fizemos treinamentos de outros fornecedores, tá? Então, assim, a gente hoje foca em dar suporte ao nosso instalador com informação. Eu acho que informação é uma coisa que muitos distribuidores também não têm a capacidade de fazer. Ou seja, às vezes você vende um produto, mas você não dá aquele suporte sobre o produto que você está vendendo. Hoje a gente tem essa capacidade, tá, de dar esse suporte. Então, eu acredito que um dos diferenciais nossos é logística, suporte de pós-venda, certo? E o principal de todos, que é a parceria. A gente não foca só em simplesmente vender e comprar. A gente está querendo também ter uma parceria com nossos clientes, como a gente tem com nossos fornecedores. Tá, tem uma outra pergunta aqui. Outra pergunta não, eu gostaria aqui de agradecer aí o engenheiro civil Iveson Soares, que entrou aí, está dando um salve para a gente na live, tá bom? A gente agradece aí a participação de todo mundo. Tem mais pessoas falando, tem mais pessoas comentando. Engenheiro ambiental também, André Cardim. Satisfação aí estar você participando da live. Teve outra pergunta aqui no chat da gente, perguntando qual seria o diferencial da Handtech com relação à concorrência, a outros distribuidores. Existe alguma coisa de diferente que você proporciona? E a gente sabe que não tem só você como distribuidor. A gente escolheu vocês porque vocês são uma referência na Bahia. A minha visão é uma das maiores referências que tem na Bahia, é a Handtech. E aí eu trouxe vocês só para poder identificar realmente qual é a sua visão de diferencial que a Handtech tem no mercado, diretamente concorrendo de distribuidor para distribuidor. Quais são os benefícios e as vantagens da gente estar trabalhando com a Handtech? Pronto. Eu já tinha até comentado um pouco antes, né, que hoje a gente tem o benefício da logística e da parceria. Mas eu também gostaria de falar que eu acho que você não vai ter a mesma facilidade que você vai ter com outro distribuidor, tá? De ter essa aproximação com a gente. Hoje a Handtech ela tem uma aproximação com o cliente, a gente recebe os clientes na nossa empresa sempre com todo o suporte possível, tá? Temos a gente tem muita facilidade para financiamento com alguns bancos, então a gente pode estar auxiliando na parte de financiamento com o cliente, tá? É aquele serviço realmente de a gente ter uma equipe hoje especializada para atender os instaladores, tá? Então hoje a gente tem uma equipe que trabalha na Handtech, onde ela não só simplesmente tira pedido, mas ela vai também te auxiliar em várias formas possíveis, com financiamento, dúvidas técnicas de produto. Então, o nosso foco realmente é o suporte ao integrador. Tá, então não foi só uma pessoa falando, foram outras pessoas falando também, me perguntando possivelmente a mesma pergunta. Desse momento de pandemia, que as pessoas estão mais retraídas, estão mais em suas residências, estão mais
quando eu poderia dizer, não estão assim estão mais preocupadas com outros fatores, né, que todo mundo sabe, não é só no Brasil, no mundo inteiro. O que é que hoje a Handitech está fazendo de diferente para proporcionar uma condição diferente nesse mercado? Qual seria hoje uma situação que você gostaria de pontuar de diferente que a Handitech está fazendo diante desse mercado assim um pouco não, né? Bastante complicado. Bem, hoje o que a gente tem de vantagem, tá? Para nossa região do Nordeste, que é onde a gente mais atua, a gente tem uma parceria muito grande com as transportadoras, certo? Então a gente consegue algumas condições especiais de cargas dedicadas, né? Então seria aquela questão de, eu tenho uma entrega que precisa ser feita para o interior da Bahia, ou o interior de Fortaleza, ou algum lugar desse tipo, a gente consegue, às vezes, com a nossa parceria com as transportadoras, um carro dedicado e consegue prazos super rápidos, apesar dos problemas do Covid-19, né? Que eu não sei se você sabe, mas muitas transportadoras estão tendo dificuldade de entrega, porque algumas cidades têm bloqueio, então, assim, algumas vias têm difícil acesso, mas a Handitech hoje ela está trabalhando forte justamente nesse aspecto, tá? E a gente hoje, para você ter uma ideia, hoje o dólar, né, o preço hoje dos produtos de solar, eles têm uma influência muito grande do dólar. Os módulos, principalmente, que são importados, eles têm uma influência muito grande do dólar. E hoje a gente tem conseguido trabalhar preços agressivos para os módulos, né, apesar do dólar ter subido mais de 30% em um mês, entendeu? Então, assim, a gente hoje tem esses diferenciais aí que pode estar atendendo vocês. Uma pergunta que normalmente a gente sempre recebe, eu sempre escuto. O Marcelo Veloso acabou de perguntar aqui para a gente, que é uma pergunta muito importante. A distribuidora, não só você, mas como a maioria das distribuidoras, como é que elas trabalham? Elas podem vender diretamente para a pessoa física, ela só pode vender para o integrador. Como é que funciona? Porque isso acontece sempre, né? Acho que isso é uma pergunta que, se você conversar com qualquer pessoa, ele vai possivelmente fazer essa pergunta. Como é que funciona? Qual é a regra? Me explica aí, por favor. Pronto. Isso aí é bem simples, tá? Na verdade, a gente tem uma política comercial, essa política comercial é a alma do negócio. E ela funciona da seguinte forma: a gente só realiza a venda para o cliente final com a autorização de um integrador ou vinculado a um integrador. Ou seja, né, a venda para o cliente final, ela só vai ser, eu só vou conseguir emitir uma nota fiscal para o cliente final se ele estiver vinculado a algum integrador, tá? Então, é aquilo, a gente não faz venda para cliente final, direto, mas indiretamente, que seria através do integrador. Tanto por isso que hoje a gente tem aquela modalidade de faturamento direto, né, onde o integrador ele recebe uma comissão em cima da venda para o cliente final. Ah, entendi. Eu acho que foi muito promissor aí, trouxe muitas qualidades aí nas informações promissoras aí para a gente. Eu gostaria também de agradecer aqui o nosso engenheiro civil aqui, que pontuou assim, e gostaria de agradecer por ele estar participando da live. Ele é Isaac Santana, ele é dono da Canate, e aí a gente agradece aí a participação dele, tá bom? Gostaria de agradecer sua participação para que a gente possa agradecer aí a oportunidade de você, Renan, ter pontuado aí e estar presente aí no mercado, ajudando aí, fortalecendo todo mundo, não só o cliente final, mas nós integradores e também a fábrica aí fazendo esse trabalho. Gostaria muito de agora ter a oportunidade de convidar o Ariel, que hoje ele é responsável aí pela Fronius, pela parte comercial, e está representando ela aqui nessa live. Então, eu gostaria de fazer o convite a você, Ariel, aqui para que a gente possa, possivelmente, aí ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a Fronius, certo? E passar a entender aí quais seriam os passos, os objetivos, como é que ela trabalha. Obrigado aí.
Tá bom, Renan? Vamos só ter a oportunidade aqui de receber a ilustre presença aí do nosso amigo Ariel, e aí tá a possibilidade de estar somando e agregando aí esse mercado que tanto precisa. Tá bom? Obrigado aí. Que é isso, eu gostei do ilustre, hein? Mas vamos lá, eu acho que muita coisa do que eu quero falar, que eu posso falar sobre a Frânio, já está na minha apresentação, então acho que a gente pode já começar, tá? Porque aí a gente vai pontuando e vai comentando ao longo da apresentação, pode ser? Então vamos lá, pessoal. Para a gente iniciar aqui, então, como o Marcílio falou, muito prazer, meu nome é Ariel Martins, eu sou um dos especialistas técnicos lá da Fronius, tá? Nessa parte de inversores. Então, eu faço parte de uma equipe hoje que já cresceu. Hoje nós somos 4 especialistas aí atendendo o Brasil todo, né? Mas nosso time de solar ainda é muito maior do que isso, tá? Mas nós que estamos aí na linha de frente, estamos em campo, atendendo os distribuidores, integradores e divulgando mesmo o nome da Fronius por aí, tá? Para quem não conhece a Fronius, está tendo esse primeiro contato e ainda já ouviu falar, mas não conhece direito, a história da Fronius começa lá em 1945, tá? Nesse período pós-guerra. Então, nesse período pós-guerra, o Gunther Fronius, que é esse senhor aí da foto, né? Lá na cidade de Pettenbach, ele desenvolveu carregadores de bateria, tá? Esses carregadores de bateria serviam justamente para carregar os carros que levavam mantimentos para os feridos e todo, enfim, toda aquela situação, aquele cenário ali do pós-guerra encontrado ali na época, tá? Então, toda a história da Fronius começa ali com os carregadores de bateria, tá? E a Fronius, ela veio para o Brasil em 2003, tá? Em 2003 ela veio para o Brasil, ainda não trabalhando com energia solar, tá? Ela veio para o Brasil com a sua outra unidade de negócio, a unidade de negócio de solda. Eu vou dar uma pincelada ali para vocês das nossas unidades de negócio, tá? Mas ela veio para o Brasil em 2003 e ela atendia o mercado automobilístico, né? Ainda atende, né? Esse foi por muito tempo grande e forte, até o solar tomar conta do mercado mesmo, tanto da Fronius Internacional como da Fronius aqui do Brasil. E em 2012 foi quando ela realmente trouxe, né, a sua unidade de negócio de solar para o Brasil. Essas são as unidades de negócio que eu comentei com vocês, que hoje a Fronius trabalha, tá? Então nós temos aí a unidade de Solar Energy, tá? Que é, de fato, a unidade que vocês conhecem, né? Que nós comercializamos os inversores fotovoltaicos. Nós temos a unidade de carregadores, e aí sim que foi o nosso começo, né, na Fronius, né? E ela permanece até hoje, tá? A unidade de carregadores de bateria. Esses carregadores hoje vocês veem muito em centros logísticos, tá? Então, principalmente para empilhadeira, tá? Mas tem carregador de carro e assim por diante. E a nossa unidade de solda, que até pouco tempo atrás era a nossa maior unidade de negócio, né? Então, a unidade de solda, ela iniciou ali nos anos 60 e 70, né? E permanece até hoje também. Então, a Fronius é muito reconhecida nessa área, né? Para máquinas de solda, tanto portáteis como industriais e assim por diante. Legal? E aqui eu trouxe alguns números para vocês da representatividade da Fronius no mercado de energia solar. Tá? Então, aqui esses dados ainda são do ano passado, né, 31 de outubro. Com certeza esses dados já foram bem ultrapassados, mas dá para vocês terem uma ideia, né? Então, a gente sempre recebe os números fechados aí da Áustria, e a gente não recebeu ainda esse ano essa atualização, mas para vocês terem uma ideia, desde que a Fronius começou a trabalhar com energia solar, ela já vendeu aí quase que 2 milhões de inversores. Possivelmente esse número já passou disso, né? Porque, como eu falei, esses dados são aí de 31 de outubro,
né? Se a gente pegar esses dados aí de quase 2 milhões de inversores vendidos, a gente chega aí numa média de 1.700 instalações realizadas por dia no mundo. É muita coisa, né? Durante um período, a Fronius fabricou suas próprias baterias, né, para sistemas híbridos. Então, ela vendeu aí cerca de 9, 10 mil baterias. Hoje, ela já trabalha com parceria, né, nesse sentido. Os números dela de exportação ultrapassam aí a marca de 94%. Por que a gente mostra isso, né? O que isso representa e informa para vocês? Esse número aí de acima de 94% mostra que os inversores são fabricados lá na Áustria, né? Somente lá na Áustria, e são dali, eles são vendidos, né, para subsidiárias, né, são enviados para subsidiárias para que sejam vendidos em outras partes do mundo. Então, por que 94%? Esses 5%, por exemplo, ficam dentro da Áustria, né? São vendidos ali no mercado interno e o restante é, enfim, distribuição global. E quando a potência por ano, né? Então vocês veem que o mercado ele não para de crescer. Isso aqui puxando aí só dos últimos 3 anos, né? Que aqui são ainda dados de 2019. Né? 3 anos aqui a gente ainda não tem os números de 2020, mas quando a gente pega a potência de saída, né? Esse megawatt de saída que eu estou me referindo aqui, quando a gente fala, por exemplo, o inversor é de 27 kW, é a potência de saída, tá? Só que a gente está analisando megawatt, tá? Então a Fronius vendeu aí em 2017 quase 2 mega, 2 mil mega, ou seja, 2 giga, né? Em 2018, 2 GB e meio, 2019, 3,4 GB, e a nossa projeção para 2025, 5,5 gigawatt por ano, né? Potência de saída dos inversores. Para ter uma tradução disso em números de inversores, né? Porque às vezes pode ficar um pouco estranho essa questão de potência, a nossa projeção para esse ano são 550 mil inversores vendidos, ou seja, se a gente vendeu até 2019, desde o começo que a Fronius começou a vender inversores, então a Fronius começou a vender inversores quando? Por volta de 95, tá? 94, 95. Em 2019 ela chegou em quase 2 milhões. Aqui a gente já está falando de 500 mil em um ano, tá? Então, realmente é um negócio que não para de crescer. A nossa presença global é dada em mais de 60 países, né? Sendo que desses 60 países, 30 são subsidiárias, que é como a gente tem aqui no Brasil. Então, toda essa zona vermelha que vocês estão vendo aí, tá? O que está pintado de vermelho é onde nós temos, de fato, uma subsidiária, tá? E a subsidiária do Brasil atende exclusivamente o mercado nacional, tá? Ela não atende nenhum outro mercado aqui da América Latina. E hoje a Fronius aí, ela já ultrapassa também essa marca aí de 5 mil funcionários, tá? Então, apesar do porte dela, ela ainda é uma empresa enxuta, né? Se a gente for parar para pensar. E a Fronius do Brasil, ela, como ela fica, né, nessa posição aí? Ela está situada em São Bernardo do Campo, tá? Em São Paulo. Nós temos aí um showroom, nós temos salas de treinamentos, aqui em São Bernardo que fica o nosso centro de reparo, tá? E a nossa sede, tá? Infelizmente é uma sede que está dentro de um condomínio, então nós não temos instalações fotovoltaicas nem nada do tipo, tá? E a Fronius do Brasil, comparado ao restante do mundo, ela hoje é a terceira colocada em quantidade de inversores vendidos, né? Então, assim, a gente só fica atrás da Alemanha e Austrália, que são mercados ainda muito mais velhos e maduros do que o Brasil, né? Então, a gente fala aí do mercado brasileiro que cresce, que vem crescendo em 3 anos, talvez 4, vamos ser bem otimista, né? Então, em 3, 4 anos, a gente chegou em terceiro lugar. Aí a gente tem números muito próximos para chegar em primeiro, por exemplo, em 2021. Claro que a pandemia atrapalhou um pouco, mas a gente tem fôlego e tem mercado para isso ainda, tá? Mercado ainda muito grande, tá?
como que esse inversor chega até a sua casa, né? De fato, o inversor, então, como a gente comentou, ele é fabricado 100% na Áustria. Então, ele é fabricado, ele é desenvolvido e ele é vendido dali da Áustria. Ele sai da Áustria, chega nas subsidiárias, como, por exemplo, a Fronius do Brasil, e dali ele tem dois caminhos. Tá? Então, aqui da nossa sede, ele tem dois caminhos. Um caminho é o distribuidor, tá? Que aí está representado hoje pelo Renan e a Raditec, né? A Solar, ou pelo EPC, né? Pelo EPCista, né? Que seriam aí as empresas que fazem o projeto, que fazem a instalação, que fazem, conseguem completar todo o fornecimento, a cadeia de fornecimento. Normalmente o EPCista são empresas já que trabalham com projetos bem grandes, né? E aí, se a gente pegar o caminho do EPCista, o caminho dele é direto com o cliente. Tá? Se a gente pegar o distribuidor, ele ainda tem o caminho com os instaladores, né? E depois chega até o cliente final. Então seria aí uma imagem que a gente tem de como o inversor sai da Áustria e chega até o seu cliente final. Beleza? E os valores da Fronius, quais são? Né? Os valores é a qualidade, né? Então a Fronius ela preza muito pela sua qualidade, então questão mesmo de testar o produto assim quase que exaustivamente antes de lançar o produto para assegurar a qualidade. Ela é reconhecida pela qualidade, tá? Pela inovação, né? Então muitas coisas que vocês veem hoje no mercado foram criadas pela Fronius, né? Foram desenvolvidas ali, né? E passaram por um processo de estudo muito intensivo, né? Então não é à toa que ela tem uma série de patentes. E outra é o serviço, tá? Isso a gente é bem reconhecido aqui no país, porque a gente conta hoje com um time de suporte técnico. A gente, se eu não me engano, aí são 6 pessoas atendendo telefone exclusivamente, mais as outras pessoas, de fato, ali lidando com processos administrativos, né? Para vocês terem uma ideia, hoje o volume de ligações na Fronius diário é em torno de 200 ligações, tá? Então, assim, dá para vocês terem uma ideia do quanto que a gente vende e do quanto tem gente instalando inversor por aí, né? Legal? Aqui foi mais uma apresentação, para vocês terem uma ideia do que se trata a Fronius, né? De como que ela trabalha aqui no Brasil e alguns números. E agora eu vou passar para vocês um pouco da nossa linha de produtos, né? A nossa linha de inversores, no caso. Claro que aqui, devido ao tempo, a gente não vai se aprofundar em cada uma das linhas e trazer todos os diferenciais que contemplam os nossos produtos, tá? Mas aí aqui eu vou trazer pelo menos 2 pontos legais para vocês, né? E aí depois fica o convite para vocês participarem dos nossos webinars e das nossas apresentações. Okay? Então vamos lá. Hoje a linha de inversores da Fronius, como eu estava comentando com vocês, ela é composta aí por quatro produtos, né? Então a gente tem o inversor primo de 3 a 8,2 kW. O Simo Brasil, só voltando aqui, o primo, então, ele é monofásico, tá? Monofásico ou bifásico, ou seja, ou ele é 220 fase neutra, ou ele é 220 fase-fase. O Simo Brasil, de 10 a 15 kW, trifásico, 220. E aí o Simo e o Eco, tá? De 12,5 até 27 kW aqui o Eco, né? São trifásicos, 380 volts. Como eu falei, a gente não vai se aprofundar em cada uma das linhas devido ao tempo, mas eu vou mostrar alguns benefícios que essas linhas aqui possuem, tá? Quais são os diferenciais dessas linhas de produto, né? Um dos primeiros diferenciais, que é algo que é bem característico da Fronius, né, que é bem fácil de reconhecer e de trabalhar, e a gente tem um feedback bem legal disso, é a questão do Snap Inverter, tá? O que seria esse Snap Inverter? Como vocês veem aqui do lado direito da tela, o inversor ele é capaz de se soltar da base, né?
Então, o que que isso te fornece como um benefício? Você retira a parte de potência do inversor, se separa da base, e essa base ela é muito levinha. Tá? Então, essa base você coloca na parede, faz toda a sua instalação, realiza as conexões aí das strings e a conexão de corrente alternada, depois você vem e pluga, né? Realiza esse movimento aí de snap, você pluga a parte de potência e prende com os parafusos. Tá? Então, isso permite o quê? Uma instalação em menos de 7 minutos, né, que a gente fala, e essa questão do one guy on site. O que significa isso? É uma pessoa realiza a instalação, a troca, o reparo, a manutenção. É possível uma única pessoa fazer tudo isso, porque ela não está lidando com o peso e as conexões e ter que encaixar, nem nada disso. Ela põe a base, fixa a base, realiza as conexões, depois só encaixa a parte de potência. Tá? Então é muito prático. E isso está em todas essas linhas, tá? Que eu apresentei anteriormente. E aqui é onde mora, de fato, o grande diferencial da Fronius. Tá? Então, por que, que a Fronius é conhecida? Por que, que ela é vendida? Por que, que é a marca preferida? Por que, que ela é a marca que tem o maior share? Tem que ter algum motivo. Né? Então, assim, o motivo para isso realmente são os seus diferenciais, como, por exemplo, a ventilação ativa, que é um dos pontos que eu vou passar aqui para vocês. O fato de ter uma automação integrada, você consegue automatizar algumas cargas diretamente com o inversor. O Dynamic Peak Manager, que é um algoritmo inteligente, que é o outro ponto que eu vou passar aqui para vocês. Além de ter um oversizing, um valor de oversizing diferencial, né, de até 150%, já tem um monitoramento embutido, né, com o SolarWeb, as nossas ferramentas digitais que estão todas disponíveis, né? Então a gente tem aplicativo gratuito para suporte técnico, a gente tem o Solar Configurator para fazer projeto, a gente tem o SolarWeb para monitoramento e tudo isso é de graça, tá? Você não tem que adquirir nada disso. Além do suporte técnico especializado que a gente comentou aqui, tá? Então se você ligar na Fronts, você vai ser bem atendido, vai ter o seu problema resolvido. Esse tema para a gente conversar por conta do seguinte, né? Vocês aí estão em uma região que faz muito sol, uma região muito quente, né? E isso é prejudicial, né? O calor é prejudicial para qualquer equipamento eletrônico, né? Não só o inversor, não só o módulo, tá? Para qualquer equipamento eletrônico. Então a gente vai ver o que uma ventilação causa, né? Consegue melhorar na performance do produto, né? Então, o primeiro ponto, tá? O que a gente vê aqui? Existem dois tipos de inversores, né? Os inversores com a ventilação ativa, que é o nosso caso, e os inversores com ventilação natural, ou seja, convecção natural. Eles só possuem ali as aletas na parte de trás do inversor para realmente fazer a troca de calor. Só que você percebe que esse tipo de inversor com a ventilação natural, né, ele possui uma corrente e uma tensão muito limitada. Tá? Como assim? Olha só, quando eu pego, por exemplo, aqui a máxima tensão do sistema permitida por esse inversor é 600 volts. A máxima corrente de curto-circuito ela é de 15. Tá? Então eu tenho menores correntes, consequentemente eu não vou conseguir fazer strings tão longas também devido à tensão. Ou seja, eu tenho menos módulos conectados. No caso da Fronius, pelo fato de ter a ventilação ativa, olha o que eu consigo chegar aqui, né? Consigo chegar em até 27 amperes de curto-circuito nesse inversor, né? E tem uma tensão de 1000 volts máxima, ou seja, é bem maior, né? Quase que o dobro, as duas informações. Então, quando eu tenho maior tensão e maior corrente, eu permito que o meu inversor conecte mais módulos, tenha strings mais longas, né? E tenha mais strings em paralelo, ok? Então, esse já é um ponto positivo. Então, tem essa flexibilidade em projetar o meu sistema. Quando a gente fala em instalação, também tem uma diferença aí, que é o seguinte: a ventilação natural, você tem que tomar cuidado
com o posicionamento do inversor. Por quê? Dependendo da maneira que você instalar o produto, né, o equipamento, pode ser que você não consiga circular o ar pelo inversor, ou seja, você não vai resfriar o equipamento. Já os nossos inversores, eles podem ser instalados aí em qualquer local, tá? E dependendo aí da situação, ele pode ser instalado aí em bancada, ele pode ser instalado aqui, por exemplo, no telhado e ter a montagem diretamente sobre o solo, porque ele contempla esse sistema de resfriamento, tá? Então você tem essa flexibilidade de instalação também. Além disso, os inversores com a ventilação natural, eles não podem ficar um sob o outro, né? Por quê? Se a gente for ter uma concepção aqui de montagem dessa maneira, o que, que vai acontecer? Se o inversor esquenta, o ar vai para cima. Então, se eu colocar um outro inversor diretamente acima dele, o que, que vai acontecer? Vai vir ar quente para resfriar o inversor. Ou seja, não vai resfriar. Então, eu não posso, não é permitido. No próprio catálogo dos fabricantes, ele desaconselha esse tipo de montagem. Já o nosso, a ventilação ela é lateral. Então, ele puxa o ar aqui pela lateral e joga para cima. Então, fica mais fácil a montagem desse tipo de equipamento, aquelas situações de skid, etc. Tá? A questão da manutenção, também. A ventilação natural, eu tenho que frequentemente limpar os dissipadores. Tá? Então, eu sempre tenho que ir lá e retirar a sujeira, porque pode acabar sobreaquecendo. Nosso, existe uma recomendação dependendo do local. Se é um local com realmente muita poeira, a quantidade mesmo de pó é elevada, você está ali de barro, dependendo da instalação, aí sim a limpeza é recomendada. Uma instalação residencial, por exemplo, a manutenção é zero. Outra coisa, esses inversores de ventilação ativa, eles costumam colocar até um aviso, né? Então, quando instalado sob a luz solar direta, a energia pode ser reduzida. Ou seja, eles até falam que você pode instalar sob o sol, mas na prática você não pode. Outro ponto eles deixam no catálogo o seguinte: não toque em um inversor desse energizado, pois o dissipador térmico atinge alta temperatura, ou seja, é perigoso você ter um inversor desse dentro de casa. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado e entender esses benefícios. Então, uma vez que não tenho, né, no meu caso, a manutenção com ventilação ativa, eu gero zero custo e gero zero risco. Não tem ninguém lá fuçando no equipamento e tendo que trabalhar em cima dele. Tá? Um outro ponto aqui é realmente a vida útil. Muito se fala por aí sobre a questão de vida útil. Quanto dura esse inversor? Quanto ele suporta? Quanto que eu preciso trocar? Tá? Então é importante vocês terem a ideia do seguinte, né? A gente está falando, o inversor é um equipamento eletrônico, né? E o que a eletrônica diz, né? Então aqui é até um estudo da Texas Instruments, né? Fabricante de componentes eletrônicos. Que essa pequena diferença, por exemplo, de 10 graus, né? 10 graus Celsius, né? Então você tem aqui a curva de 110 graus, aqui uma curva de 120 graus. Você já pode reduzir a vida útil do equipamento pela metade. Tá? Então você pode reduzir pela metade com um simples aumento de 10 graus na temperatura. Ok? Então vocês não podem deixar o inversor superaquecer. Tá? E como que um inversor desse, com a ventilação natural, não superaquece? Ele superaquece. Esse é o problema. Tá? E aí tem um estudo realizado lá pela Frores da Áustria, que foi feito o seguinte: esse inversor aqui do concorrente foi instalado na Austrália, desculpa. E lá internamente, né, nessa localidade onde foi instalado, fazia uma máxima de 55 graus Celsius de temperatura ambiente. Tá? Mas é muita coisa. Não. Tá? A gente tem locais aqui no Brasil que passam dos 40 graus tranquilamente. Né? E na Austrália isso ainda é um pouco mais complicado. Né? Tem regiões desérticas, etc. Então, assim,
Internamente, você pode ter uma temperatura ambiente de 55 graus, mas internamente ao componente, isso pode chegar ali, ó, nesse caso, 113 graus, danificando o equipamento que deveria suportar no máximo 110. Tá? Isso porque não tem uma ventoinha, não tem uma ventilação interna. Tá? Quando a gente fala de produção de energia, a gente enxerga esse problema. Por quê? Acontece o seguinte: quando esse inversor esquenta demais, né, dependendo ali do local onde ele está instalado mesmo, existe um negócio chamado desclassificação por temperatura, em inglês chamado de power derating, que é o seguinte: a partir, ó, como vocês veem nessa curva, a partir de um determinado valor de temperatura, o inversor começa a reduzir a potência de saída dele, que é uma questão de proteção. Ele não vai continuar fornecendo aquela potência sob aquela temperatura, porque ele vai se... Então ele começa a reduzir a de saída dele. Ou seja, você vai perdendo energia. Tá? Com o inversor com ventilação ativa, que é o nosso caso, o que acontece aqui? Ó? Você vê essa curva, ela permanece ativa por muito mais tempo. Tá? Aqui você tem a curva para diferentes tensões, né? Nesse caso aqui, ó, para 700 volts, por exemplo, ó, eu consigo durar ali até 50 graus Celsius tranquilamente, né? E olha aqui nesse estudo que legal. A gente percebeu o seguinte: um estudo real aqui que o pessoal lá da Austrália fez, e mostra o seguinte aí. Eu tenho um sistema, estão trabalhando aqui é a curva de geração, esse sino, né? E essa toda a energia, essa área achurada aqui é toda a energia produzida. Essa linha em volta do sino que vocês estão vendo aí, pontilhada, é a temperatura ambiente, tá? Nesse caso, ó, vocês veem que a temperatura ambiente chega ali nos 50 graus, só que o inversor continua gerando. Então, o total aí que ele acabou gerando foi, nesse dia, 647 kWh. Pegando um outro inversor, simulando, né, como funcionaria um outro inversor nesse caso, olha só. Quando a temperatura ambiente chegou em 45 graus, esse ponto aqui, o inversor começa a desligar, né, começa a perder potência. Então fica essa barriga aqui na curva, certo? Tá, legal, ficou essa barriga na curva. O que ele produziu? Essa área cinza. Quanto vale essa área cinza? 551 kWh. Ou seja, eu tive 15% de perda de energia, só trocando o inversor. Eu troquei um pelo outro. Mesma potência, mesmas características. O que mudou? Ventilação ativa. Tá legal? Para fechar aqui, né, uma outra característica, né, que a gente encontra nos inversores da Fronius esse algoritmo chamado Dynamic Peak Manager. Tá? É um algoritmo inteligente de MPPT. Tá? Não sei se todo mundo que está presente aí na live compreende já os termos e já conhece um pouco mais a fundo como funciona o sistema fotovoltaico, né? Mas aqui a gente fala o seguinte: quando a gente tem um sistema fotovoltaico, conforme você vai adicionando módulos em série, você vai aumentando a tensão da string. Tá? Então, vocês estão vendo esse joelho aqui, ó. Conforme eu vou somando módulos, eu vou adicionando e criando mais joelhos, ou seja, eu vou aumentando a tensão aqui nesse eixo aqui, ó, no eixo X aqui, onde está escrito tensão. Ela vai aumentando. Se eu começo a colocar módulos em paralelo, como nesse caso aqui, eu vou aumentando o valor da corrente, ou seja, nesse eixo Y aqui da corrente, eu vou subindo o joelho agora, né? Até ficar com uma curva onde eu tenho uma tensão e uma corrente adequada. E qual é o papel da MPPT? Sempre descobrir esse ponto de máximo, ou seja, onde eu tenho a melhor tensão e onde eu tenho a maior corrente. Para quê? Sempre gerar mais potência, transformando isso em energia. Beleza? Então, aqui o Canal Solar, que é um dos nossos parceiros aí, que faz um trabalho de estudo, de divulgação, até convido vocês a visitarem aí a página do Canal Solar. Eles realizaram esse estudo de sombreamento parcial.
que é um problema muito grave nos sistemas fotovoltaicos, tá? O que é o sombreamento parcial, né? O sombreamento parcial, vamos imaginar o seguinte, você instalou o seu sistema fotovoltaico numa casa que está próxima a uma árvore que sempre tem sombras, tá? É um negócio incontrolável, tá? Ou seja, pode ser causado ali por uma árvore, pode ser causado por um tempo nublado, ou um tempo chuvoso, as nuvens que ficam passando durante o dia, uma nuvem negra que vai chover, que acabou passando por ali, um prédio que faz sombra, um poste e assim por diante. Então, o sombreamento parcial, ele existe. Ponto. Tá? A ideia é como eu me livrar dele, né, e trabalhar da melhor maneira possível. Tá? Então, primeiro a gente vai analisar aqui uma situação do seguinte. Eles fizeram um teste com 10 módulos, tá? Que são esses desenhos, esses quadradinhos que vocês estão vendo aí. Né? Desses 10 módulos, foi sombreado todos eles. Tá? Então, nesse caso, foi um sombreamento completo. Tá? O que acontece com aquela curva que a gente falou, né? A curva IV? Olha só, ficou desse jeito. Aqui do lado esquerdo eu tenho a curva IV e do lado direito PV, ou seja, potência por tensão, e aqui do lado esquerdo corrente por tensão. Vocês estão vendo aí que ali no eixo da corrente eu tenho 1,6 amperes, né? E no eixo da tensão eu tenho lá meus 400 volts. Porque a tensão, ela trabalha com a temperatura. E a corrente trabalha com a irradiação. Se eu tampo os módulos, né, que é o caso de um sombreamento, o que eu estou causando? Eu estou impedindo a radiação solar de atingir os módulos. Logo, eu tenho uma tensão mais baixa. Consequentemente, isso se traduz em uma potência baixa também produzida. Ok? Legal. Mas vocês veem que não afetou o desenho da curva. A curva ficou, não consegue produzir mais aquilo tudo, mas a curva permanece bonitinha. Só com valores ruins, né? Agora, se eu sombrear uma parte dos módulos, que é o caso aqui, ó, esses dois módulos que estão em cinza estão sombreados e o restante não. O que eu vejo agora na curva? Eu vejo isso aqui, ó. Eu começo a ter esses joelhos na curva. Tá? Mas aí aqui você já vê claramente que a corrente subiu, então tem 8 amperes, por quê? Tem uma série de módulos aqui que estão recebendo sol, tá? E 2 não. Esses 2 que não estão, ó, eles estão em uma outra corrente aqui. Então começa a causar esses joelhos na curva, porque esses módulos brancos produzem uma corrente e os outros 2 produzem outra corrente, tá? O mesmo acontece com a curva PV. Então, olha só, eu tenho um joelho na curva também. Ó. Aqui eu produzo lá meus 2.000 e poucos watts, só que eu tenho uma outra potência aqui. E aí que mora o problema. Tá? Os inversores convencionais, tá, possuem um algoritmo chamado MPPT que procura sempre o ponto máximo. Só que ele procura o ponto máximo de potência sempre em uma determinada faixa de tensão. Então, o inversor convencional, ele vai me entregar sempre esse valor aqui, ó, circulado em vermelho. Tá? E não aquele ponto máximo ali em cima, logo ao lado esquerdo. Tá? Então, esse ponto aqui do lado direito, que a gente acabou de falar, é o que a gente chama de ponto máximo local. Então está aqui, ó, LMPP, Local Maximum Power Point. Ao invés de me entregar de fato a máxima. Então, onde está um ponto máximo que está aqui do lado direito ou está aqui do lado esquerdo? Está aqui do lado esquerdo. Só que ele não consegue, porque ele trabalha com a tensão. Então, essa faixa de tensão dele aqui, ó, ele não consegue sair daqui. Agora, o que faz o Dynamic Peak Manager? Tá? Esse algoritmo da Fronius. Ele vai fazer o seguinte: ele vai sempre encontrar o ponto máximo global. Aí sim, o que ele faz? Ele faz uma varredura na curva todinha e fala para você, opa, o ponto aqui da esquerda está melhor que o ponto da direita.
então eu vou te entregar o da esquerda. É isso que ele faz. Então ele me entrega o Global Maximum Power Point, o GMPP, tá? Então vocês veem nesse exemplo, olha a diferença de potência que eu tenho aqui entre um ponto e outro. Ou seja, eu tenho mais de 2.000 watts aqui, ou 2 quilowatts aqui. Fazendo o que, gente? Só trocando o produto, trocando de inversor. Quando vocês têm um sistema aí, quando vocês vendem um sistema fotovoltaico, o que vocês querem atingir? O que vocês querem vender para o cliente? Não é energia? Eu acho que é energia, né? Então, se vocês têm, por exemplo, uma ventilação forçada, um Dynamic Peak Manager, vocês vão ter maior flexibilidade, ou seja, o seu sistema pode eventualmente ter sombra, né? Que ele vai continuar produzindo o máximo possível e ele vai garantir essa maior produção de energia, tá? Que é o seu objetivo em qualquer projeto, beleza? Se vocês querem saber mais sobre os outros benefícios, eu convido vocês mais uma vez a sempre seguir a gente nas redes sociais e estar atentos aí aos nossos webinars, que a gente sempre trata dos benefícios e de algum tema novo, tá? Sobre a Fronius. Como eu falei para vocês, amanhã a gente vai ter um webinar sobre suporte técnico, tá? Então o nosso coordenador do suporte técnico vai fazer um webinar passando todas essas informações para vocês, ok? E por que aqui para fechar? Por que a Fronius, né? Por que escolher a Fronius como fornecedor aí do inversor, né? A gente tem experiência, né? Então é uma empresa aí com pelo menos 25 anos fabricando inversor. Vocês viram que a Fronius existe desde 1945, tá? Mas fabricando inversor efetivamente 25 anos, tá? Ou seja, não é uma empresa que surgiu agora e está tentando ganhar o mercado, né? É uma empresa com confiabilidade financeira, por quê? A gente não tem acionistas, tá? Então é uma empresa com capital próprio. Hoje quem cuida da empresa é a neta do fundador da empresa, né? Então ela é uma empresa sólida, bem estável, qualidade inegável. Então acho que para quem já trabalhou sabe, né? Então produto com tecnologia europeia não tem comparação. É uma marca líder do mercado, então vocês sabem que vocês vão estar assegurados ao comprar uma marca dessa, tá? Então vocês vão ter suporte, vão ter assistência técnica, vocês vão poder ligar para alguém, vocês vão poder ver a cara de alguém, tá? Então não é qualquer empresa, né? Então é a líder do mercado. Então a gente tem que zelar por essa nossa imagem. E como eu falei, a questão do suporte técnico, né? A gente tem o suporte técnico especializado, tem o FSP, que são o nosso time de suporte em campo, tá? Nossas ferramentas digitais, como eu falei, e o suporte total da matriz lá na Áustria. Beleza? Então, é isso que eu queria mostrar aqui para vocês sobre a Fronius, né? De uma maneira rápida, tentei ser o mais sucinto possível nesses dois temas que eu acho que são bem importantes para vocês. Beleza? Vou até pontuar, Ariel. Obrigado aí pela força. Surgiram aqui algumas perguntas, mas aí parte dela você já tinha até pontuado em relação ao desenvolvimento, à história, à assistência, que são a maioria das coisas aí que normalmente são perguntadas, porque as pessoas vão comprar, as pessoas vão utilizar, as pessoas vão querer saber como é que vai ser tratado, e isso precisa ser pontuado e precisa ser enfatizado. Então, assim, você já respondeu parte das perguntas. Tiveram até algumas pessoas aqui que agradeceram aí a oportunidade de você estar presente, do Renan estar presente, o próprio Rodolfo Alves, que é presidente da AIAMB, que é engenheiro ambiental, um salve aí para ele, tá? O Francisco Xavier, que é professor da IFAL, todos eles são clientes e, por sinal, são clientes, clientes Fronius, são clientes não só localizados da região, são localizados, um é localizado em Maragogi, e o outro faz parte como ele é presidente da IEMB, ele faz parte de uma maneira mais em geral. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar todo mundo presente aí, unidos aí por essa causa. E, assim, se Deus quiser, vamos ter outra oportunidade de fazer outras lives aí para trazer outros temas, né?
porque como esse mercado aí, se a gente for realmente colocar aqui todas as pautas, a gente não vai passar meses aqui e não vai conseguir colocar o assunto em prática, principalmente nas qualidades que a Fronos tem, porque eles têm produtos hoje de baixa, média e alta tensão, eles atendem hoje todos os segmentos. Mesma coisa é o pessoal da Handitech. O pessoal da Handitech hoje atende não só Norte, Nordeste, como Sul e Sudeste. Tem uma logística muito promissora, tem um atendimento diferenciado. Aí eu gostaria muito de agradecer a oportunidade da gente estar fazendo essa live. Tivemos algum inconveniente aí no início, o término da live, o outro início, mas o interessante é que a gente está aqui forte e unido, podendo promover aí o conhecimento e agregando o nosso trabalho. Obrigado aí eu deixo aí a oportunidade de vocês se despedirem também, mas eu acho que o bate-papo que a gente teve foi muito promissor. Obrigado, Frones, obrigado, Handitech, obrigado, Ariel Martins, e obrigado, Renan Souza, e espero aí a oportunidade da gente estar fazendo bons negócios. Em nome da Solar Cavalcante, a gente agradece muito aí a presença de vocês. Muito obrigado aí pela oportunidade aí de apresentar para todos vocês aí. Com certeza aí a Handitech está disponível para todos. Nós queremos fazer crescer esse mercado de fotovoltaico no Brasil inteiro, tá? E obrigado aí também para a Fronius aí, que também é um parceiro nosso, tem ajudado muito a gente desde o início do nosso processo de distribuição dos materiais de energia fotovoltaica no Brasil. Legal, obrigado a vocês aí pela oportunidade. Eu espero que tenha sido de bom proveito aí para todo mundo, esclarecedor os temas e, enfim, tudo que a gente passou aqui hoje. Eu agradeço você, Marcílio, pelo convite. Agradeço o Renan aí também, que realmente é um parceiro nosso aí, Handitech, já há algum tempo. Desejo aí para todo mundo uma boa noite e até a próxima. Um abraço. Fechado. Um abraço aí, pessoal. Obrigado aí todo mundo. Satisfação imensa.